pessoal, tudo bem? Eu sou Ellen e esse é o Letras na Rede. É com alegria, muita alegria, que hoje recebemos a pesquisadora Marcele Ferreira Leal. Marcele, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, queria agradecer o convite e agradecer o espaço, né? Eu acho que toda oportunidade que a gente tem para poder falar, para poder trocar, para poder tecer diálogos é importante. Então, eu queria agradecer muito a vocês pelo convite de estar aqui hoje. Ai, nós agradecemos. Marcele é doutora em Teoria da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ao longo do doutorado, dedicou-se ao estudo sobre a estética da sombra na literatura, bem como o resgate de autoras, personagens e obras que, ao longo dos anos, ficaram à sombra do cânone literário. Atualmente, pesquisa a viagem de Carolina Maria de Jesus pela América Latina e a relevância histórica, criativa e epistemológica da trajetória desta autora brasileira no exterior. E para começo de conversa, Marcele, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, como foi o processo de escolha e interesse pela sua área de pesquisa. Bom, eu brinco, né, que eu sempre fico brincando que eu já poderia me aposentar quando eu era adolescente, porque eu sempre estava muito certa que eu queria ser professora. Então, desde muito pequena, eu gosto de brincar de ser professora. Até hoje as minhas mãos são super grossas por causa de giz. Antigamente, né, a gente usava giz naquele quadro verde. E eu entrei na universidade relativamente cedo, né? Eu entrei direto do ensino médio para a universidade, já em letras, que era o que eu queria. Eu me formei em português e espanhol, né, com uma habilitação português e espanhol na UFRJ. E durante a minha trajetória, eu já me interessava muito por literatura. Muito interessante, porque nesse período eu descobri Sartre, que não tem nada a ver, né, assim, tem alguns diálogos, né, mas vamos dizer assim, é um pouco distante do que eu faço hoje, e eu me apaixonei pelo existencialismo sartriano e comecei a trabalhar com o professor Ronaldo Lima Lins na UFRJ com iniciação científica. Eu gosto sempre de falar um evento que aconteceu, porque o professor Ronaldo, na época, me pediu um projeto, né? Um projeto para iniciação científica, mas eu saí de uma escola de Marechal Hermes, no Rio de Janeiro, do subúrbio carioca, e eu não tinha ideia do que era um projeto. Então, eu achava que um projeto era uma redação. E eu escrevi uma página e meia, uma lauda e meia das minhas ideias. E nesse dia ele me explicou um pouco como é que era, me mostrou outros projetos e dali eu entendi um pouco o que era pesquisa. Então, eu acho que é muito importante colocar esse processo, porque às vezes as pessoas veem quando a gente já está depois do doutorado, fazendo pesquisas, e não veem que é um processo muito de descoberta para quem não tem, né, para quem não vem de uma família com, vamos dizer assim, com uma trajetória intelectual dentro do formalismo, né, intelectual dentro dos parâmetros formais que a gente conhece. Eu fiquei estudando bastante tempo existencialismo e aí eu fui para a linha de, eu estava estudando essa ideia do que a gente existe e a gente vai se tornando, né, com o tempo, e eu chego a Simone de Beauvoir. Então, no meu mestrado, eu fui estudar na UERJ, com a professora Deise Quintiliano, a obra de Simone de Beauvoir, já estudando as novelas dela, porque todo mundo conhece, né, O Segundo Sexo, que é super conhecido. De alguma forma, eu sempre ia lá para o que estava à sombra dos autores. Então, eu fui estudar algumas novelas de Simone de Beauvoir, e nessa trajetória da UERJ, que é muito importante, eu falo que é um momento da minha vida intelectual que realmente foi um rio divisório. A gente tem que lembrar que a UERJ ela é pioneira na instituição de cotas, né, no Brasil. Então, eu conheci uma outra faculdade, um outro estilo de universidade, né, muito mais colorida, muito mais
plural. A UFRJ, ela até então não tinha implementado cotas, né? Então, na UERJ eu tive a possibilidade, mesmo tendo como a minha pesquisa Simone de Beauvoir, eu encontrei a professora Ana Cristina dos Santos, que aqui está em memória, porque é uma pessoa muito querida que faleceu há pouco tempo. E a professora Ana Cristina dos Santos trabalhava a questão da identidade da mulher latino-americana na UERJ. E foi um grande encontro na minha vida, porque eu pude juntar o que eu amava, que era o estudo do espanhol, o idioma que eu tanto gosto, com a literatura. Então, ali eu comecei a me entender como uma mulher negra latino-americana. Talvez mais como uma mulher latino-americana, e a mulher negra eu fui descobrindo ao longo desse processo. Então, eu acho que eu fui me tornando efetivamente junto com a minha pesquisa, né? Eu venho de uma família onde eu tinha por volta de 15 primos homens, até minha irmã nascer, e depois a minha prima, que é bem mais nova, eu era a única mulher. Eu tinha muito machismo, muito racismo entranhado em mim, porque eu venho de uma família, de famílias extensivas interracial. Então, eu fui me desconstruindo junto com o processo intelectual também. Então, primeiro eu fui entender o que é ser uma mulher, depois o que é ser uma mulher latino-americana, e com o tempo, e aí muito mais com os estudos individuais, né, e com os debates que eu fui acompanhando, e aí eu destaco também um curso que eu fiz com a professora Fátima Lima, na Casa das Pretas, no Rio de Janeiro, que foi muito importante durante o meu processo do doutorado. Ali eu entendi que eu era uma mulher negra latino-americana. E eu tive que inserir isso na minha tese, porque até então a minha ideia era trabalhar a aparição estética da sombra no universo literário. Então, eu fui estudar Dante, eu fui estudar Adalberto von Chamisso, eu fui estudar Christian Bruel, né, a parte do... praticamente toda a trajetória europeia, né? Renascentismo, romantismo, modernismo, e aí eu vi que não era suficiente. E a partir desse curso, eu tive um giro trópico nas minhas ideias, que eu falei, além de tudo, a literatura cria sombras. Então, a gente não pode se contentar com as sombras na literatura, a gente tem que pensar também nas sombras da literatura. E ali eu introduzi nos meus estudos Lélia Gonzalez, né? Porque, como a gente fala, a mulher preta tem nome e sobrenome, Lélia Gonzalez. Eu fui estudar Sueli Carneiro, mas na minha tese, basicamente, eu tive como arcabouço teórico Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo e a Carolina Maria de Jesus. Então, eu acho que foi um processo de construção intelectual junto com a minha própria constituição existencial. Marcele, e como foi encarar essas sombras na literatura e da literatura? Olha, foi um processo que não é fácil, né? Como eu digo, a obra de arte, ela vem de um lugar muito interno, assim como uma criação que eu gosto, né? Criativa, o objeto criativo epistemológico que nós criamos vem desse indivíduo que é cheio de complexidade. Conceição Evaristo já está aí para falar da escrevivência. Então, eu tive que lidar com muito das minhas próprias sombras. No processo que eu estudei as sombras na literatura, que eu pude percorrer, né, essa tradição europeia, eu pensava muito em quantas vezes os nossos currículos, os nossos debates, as nossas histórias estão narradas sob um ponto de vista eurocêntrico, quer dizer, o ponto de vista de um outro, do qual a gente também era sombra. Então, se a gente for pensar a constituição da própria literatura brasileira, a gente se faz, né, a gente se reconstrói após uma invasão europeia no nosso território, que faz um genocídio
né, imenso com os povos originários, depois tem a intensificação do tráfico de pessoas escravizadas, que também são exploradas, e tudo que a gente constrói como literatura acaba vindo à sombra desse norte que fica acompanhando, que se coloca como corpo, que se impõe em determinado momento e quer que a gente apenas reproduza os movimentos. Basta lembrar, não sei, né? Eu sou mais antiga, mas na minha época de escola, a gente pega o livro de literatura e a gente tem barroco, barroco no Brasil, arcadismo, arcadismo no Brasil. Então, a Grada Quilomba, né, vai trabalhar bastante essa ideia do objetivo e do particular, do universal e do particular, e que é muito interessante, porque até o momento que a gente é apenas sombra, a gente é aceito. Depois, quando a gente começa a se fazer corpo, porque a sombra é o que eu brinco, né? A sombra, ela reproduz. Talvez, não sei se vai ser tão fácil olhar aqui, mas se eu coloco a minha sombra na parede, ela pode até aumentar, diminuir, mas ela é só uma reprodução. E quando a gente se apropria, de alguma forma, nesse processo da tese, eu também fui me apropriando do meu lugar enquanto intelectual, porque eu fui observando as estratégias que essas mulheres que me antecederam, que as minhas ancestrais usaram para se fazer corpo, seja na intelectualidade, de uma forma mais dura, vamos dizer assim, né, dentro dos estudos filosóficos, antropológicos, seja na própria criação literária. Então, aos poucos, a gente foi vendo, porque o corpo é isso, o corpo tem complexidade, densidade, profundidade. A sombra, ela tem duas dimensões. O corpo, não, ele é cheio de complexidade. Então, eu aprendi, através desse processo de lidar com as sombras, que uma coisa é muito importante, a gente precisa se fazer corpo, para a gente poder colocar no mundo e poder mover o mundo, né? Como a Angela Davis fala quando ela vem ao Brasil. A gente precisa se mexer, e quem se mexe mexendo a estrutura é o corpo, não é a sombra. E o segundo aspecto que eu acho é a responsabilidade das sombras que a gente lança. Porque hoje eu, enquanto uma intelectual negra que tenho determinadas oportunidades, eu estou aqui, mas a gente tem que lembrar que, oficialmente, temos 11 milhões de analfabetos no Brasil. Então, ao tempo que eu sou corpo, existem muitas sombras que eu estou criando. E o meu espaço não é de vir aqui e falar sobre elas, mas de fazer em conjunto, num trabalho colaborativo, com que elas ocupem cada vez mais esse corpo da sociedade, que elas se apropriem desse ser e façam como corpo as mudanças que a gente precisa e que estão tão urgentes na nossa sociedade. Muito bem, Marcele. Continuamos aqui. Agora eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre a importância da representatividade na literatura e quais são os impactos da falta de representatividade. Sim, eu acho que a gente tem que pensar muito em proporcionalidade, né? Mais ainda do que representatividade, porque eu acho que é muito importante que a gente tenha, sim, né, algumas as pessoas de diferentes plurais, né, pluralmente, que a gente esteja representado na literatura, que a gente tenha diferentes vozes e diferentes corpos falando, e não só, né, na produção, na distribuição, porque a gente pensa também a literatura muito dentro do texto, mas também tem todo um ambiente na teorização da literatura. É muito importante porque a gente sai de um lugar, muitas vezes, diferente dos intelectuais, que eu chamo que são os intelectuais de gabinete, né? Que eu gosto muito do termo, do texto Intelectuais Negras, da Bell Hooks, porque ela demonstra exatamente esse outro lugar, esse outro lado, que é você ser uma intelectual negra. Eu digo que é um texto de Bell Hooks que fortalece,
muito a gente. Eu acho que deveria ser um texto obrigatório nos estudos, no pré-ingresso à universidade, pré-ingresso ao mestrado, ao doutorado, porque é um texto que nos fortalece, porque mostra um outro lado. A gente, durante muito tempo, criou uma ideia de intelectual muito idealizada, e que até muitos autores, e eu falo, até eu, isso está na minha história. Para mim, quando eu pensava em autor, né, e até quando eu pensava muito estudando França, mesmo tendo uma graduação em português e espanhol, era a ideia de que o intelectual, ele é europeu, ele tem uma mesa bonita, ele toma café, porque, né, a gente vai para... Existe uma performatividade desse intelectual, que é uma performatividade eurocêntrica, né? Se a gente for pensar, eu sou do Rio de Janeiro, e a cada 40 graus, ok, eu adoro um café, mas se a gente for pensar o chá, né? A ideia do chá, olha, eu preferia estar tomando um suco, chupando um sacolé, tomando uma cerveja, muito mais do que com um chá quentinho. Então, eu acho que existe uma dentro dessa ideia da representação, uma representação do que é um intelectual e que cada vez mais vem se desconstruindo. Eu gosto muito da professora Giovana Xavier, por exemplo, da UFRJ, porque ela desconstrói muito a nossa ideia de performatividade intelectual, né? Nós precisamos pensar que o intelectual, ele não é necessariamente um homem branco sentado ou uma mulher branca, ou mesmo que sejam nossos corpos, né, sentado com uma estante, com uma mesa. Não, nós temos uma diversidade e uma pluralidade. Só que durante muito tempo, quando a gente não ocupa um espaço como corpo, ocupam pela gente. Então, muitas vezes essa ideia, essa nossa ausência, e que também não é só pela nossa, vamos dizer assim, né, pelo nosso, entre muitas aspas, não movimento, não. Existe um movimento, mas existe uma série de limitações que são muito mais estruturais e estruturantes, como o professor Silvio Almeida fala, né? Não é uma questão do indivíduo, mas sim do coletivo, que impede a nossa chegada, né? Conceição fala, né, aos 70 anos, né? Ela chega aos 70 a um certo reconhecimento que, né, a gente pensa, uma mulher com a literatura que ela tem, um arcabouço teórico, epistemológico, criativo. Então, eu acho que essa ausência foi roubada durante muito tempo da gente. Foi roubada porque a gente não tinha acesso a essas estruturas de poder. E agora, felizmente, aos poucos, a gente vem se apropriando e tomando do que é nosso por direito. Eu gosto muito do texto da professora Regina Del Castanho, que chama a literatura contemporânea como um território em disputa. Há pouco tempo atrás, eu apresentei um trabalho na jornada interdisciplinar de gênero aqui na Universidade de Buenos Aires, que eu falava sobre isso, né? Que a gente está disputando esse espaço, e esse espaço é nosso por direito. Então, a gente não luta só para que a Marcele esteja aqui, para que a Ellen esteja aqui, para que a Conceição, mas que quem deseja estar aqui, porque isso também é uma opção, a gente também tem que pensar, né? A vida acadêmica, ela também é uma opção. A gente não pode também dizer que esse é o único destino possível, porque tem muitas possibilidades, né? Então, eu acredito que a gente precisa ocupar. Então, a importância dos nossos corpos é mostrar outras possibilidades. Muitas pessoas vêm falar comigo, né, hoje, né, que eu já defendi meu doutorado, enfim. E muitas vezes o que eu tenho que conversar nos cursos, por exemplo, no último curso de extensão que eu fiz, eu conversei bastante sobre isso com a turma, que muitas vezes as pessoas constroem uma idealização, né, dessa exceção de, ai, não, a Marcele está ali, mas a minha vida, nossa, vai lá em casa. Exato. Só que não, eu acho que
apresentar as nossas histórias, como esse espaço que vocês estão abrindo aqui, é muito importante para que as pessoas também entendam. E digo, também é importante dizer, não digo meritocracia, não digo meritocracia, é muito importante que a gente se fixe nisso. É uma estrutura que fica tirando o nosso ar continuamente, que não deixa a gente respirar. Então, a gente precisa se apropriar coletivamente, que eu acho que é uma ideia muito importante, para que essa representação, né, e essa representatividade se torne uma proporcionalidade na qual tanto tenhamos, né, os intelectuais que tradicionalmente a gente conhece, quanto outros intelectuais, que tenhamos vozes plurais falando nesse espaço de poder, que também é nosso por direito. E, Marcele, as suas pesquisas envolvem o protagonismo das mulheres negras também. Você acha que é possível, você enxerga com otimismo o cenário atual marcado pelo crescente interesse pelo pensamento das mulheres negras? Sim e não. Vamos Eu lá. acho que é importante a gente pensar, né, que a gente é preciso um otimismo. A esperança ela é muito necessária, né? Afinal, a gente combinamos de não morrer. Estamos aqui pelo nosso pacto, né? Mas a gente tem que pensar que atualmente a gente vive um cenário bastante difícil e que a gente tem muito trabalho a fazer. A gente tem que ter cuidado para não cair numa ideia que muitas vezes a branquitude quer construir, como se a gente já tivesse os espaços, já estivesse ocupando determinados âmbitos de poder. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não cair no conto do vigário, da ideia de que não, vocês já têm, olha quantas mulheres, temos 2 mulheres negras aqui, uma entrevistadora e uma sendo entrevistada, isso já é um ganho? Já é um ganho. Precisamos reconhecer nossas conquistas, isso é um fato. Mas a gente ainda tem muito por fazer. Como eu disse, a cada corpo que está aqui, tem outro sendo morto porque está entrando em casa e foi confundido. A cada corpo que está aqui, tem muitos outros estendidos no chão porque não tem acesso à habitação. Enquanto o nosso corpo está aqui, tem muita gente se matando porque não aguenta mais ser sufocado. Então, eu acho que é muito importante a gente valorizar o que a gente já conquistou, porque a gente conquistou e não é fruto da nossa geração. Isso é muito importante assinalar. Existe toda uma ancestralidade que está por trás dos nossos inícios, né? Dentro da ideia do início, meio e início, existem muitos outros inícios que nos antecedem. Agora, é preciso estar muito atenta ao processo de falsas histórias criadas para insuflar a gente de um poder, de um empoderamento vazio. Um empoderamento de que já ocupamos os espaços, quando a gente olha para o lado, ok, tem a Ellen, tem a Marcele, mas 70% do resto, 80%, então eu acho que é preciso estar muito atenta. Sim, já temos bastante, sim, teremos mais, porque eu sou muito otimista na geração que está vindo por aí. É o que eu brinco, são as pequenas conquistas. Eu não sei como foi a sua infância, mas eu tinha o cabelo alisado quando eu era adolescente. Eu ia para a escola, né, com o cabelo super esticado, porque, né, o cabelo crespo. E hoje eu já vejo meninas indo empoderada para a escola com seu black, falando que é preta, que é bonita. E durante muito tempo eu convivi com muita vergonha, com muita castração ao meu corpo. E eu vi muitas outras mulheres negras vivendo o que eu vivi. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado em celebrar as pequenas conquistas, porque senão também a gente só vive e se alimenta de dor.
que a gente abre a janela. A gente não precisa nem abrir a janela. A gente, hoje em dia, na era do celular, a gente liga o celular, a gente já vê, né? Já vê pessoas sendo mortas de forma bárbara. A gente já vê muita dor ao nosso redor. A gente sai na rua, quem está na rua são os nossos, em situações de pobreza, extrema pobreza. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não cair na ilusão. Então, talvez essa seja a questão, né? A ideia da mágica, a ideia da sombra. Talvez aí, nesse ponto só, eu concorde com Platão lá, nas sombras que podem te enganar. Só nesse ponto, porque eu não concordo com ele em muitos pontos, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a ilusão que é apresentada do espaço que a gente já ocupa. A gente tem que ter consciência, e essa consciência parte do nosso próprio povo, do nosso próprio quilombo e da nossa própria consciência enquanto pessoas pretas, do que a gente já conquistou e das felicidades que tem nisso e do que a gente ainda tem para conquistar. Se a gente olhar dentro da política, mesmo com todas as tentativas de calar a gente, como Marielle, que eles tentam, mas quantas, né, o que Marielle fez no Brasil e ainda faz é um impacto que dá medo neles sim, por isso que quando eles não conseguem calar, eles têm que exterminar, porque a nossa voz tem uma potência que eles não dão conta. Então, eu acho que é muito importante a gente ver as mulheres crescendo na política, crescendo em espaços, principalmente espaços de poder, como a Sueli Carneiro sempre assinala, porque são esses espaços que vão permitir que a gente faça mudanças mais estruturais e talvez que a gente consiga diminuir um pouco, né, esse número essa desproporção que tem entre os que estão nos espaços de poder e todos aqueles que não estão. Ou seja, Marcele, podemos sonhar, né? Devemos sonhar, mas não esquecer de ter os pés no chão. Sim, perder o pé no chão porque eu fico com muito medo, né? E principalmente porque nós, felizmente, nós somos movidos pela esperança. Se a gente não tivesse esperança, a gente não estaria aqui, né? Sobreviventes do mundo, sobreviventes do coronavírus, que a gente tem que pensar que numa pandemia como essas, né? Eu estava aqui nesse processo de pandemia, eu estava aqui em Buenos Aires, porque atualmente eu estou morando por causa da pesquisa aqui, e o meu medo, existiram 2 medos, que foram pela minha pele. A primeira foi quando colocaram um policiamento na rua para detectar, né, quem estava furando quarentena. Então, eu tinha muito medo da minha pele preta na rua, porque eu sei qual é a pele-alvo. E o segundo medo era eu pegar o coronavírus em um território que não é meu, vamos dizer assim, não é o meu país, né, que tem sempre, como a Lubi Prates fala, né, um cão me farejando, eu ficar doente num espaço onde eu poderia ter a minha pele negra como uma forma de exclusão de atendimento. E eu digo, não porque é esse país. A gente vive num mundo cuja estrutura é racista. Então, a gente tem que ter esperança, porque apesar deles tentarem nos matar, a gente combinamos de não morrer. Então, a gente está vivo. E é essa esperança que faz com que a gente grite a plenos pulmões, combatendo tudo, que nós vamos seguir vivas. É o que nos move, a esperança é o que nos move. E, Marcele, agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua pesquisa atual, que é sobre a viagem de Carolina Maria de Jesus pela América Latina e a relevância da trajetória internacional dessa autora. Nos conte um pouquinho sobre essa pesquisa maravilhosa. Sim, eu fiquei muito feliz de poder trabalhar, né, esse texto. Na verdade, é um texto que ele consta como uma pequena sombra, né? Ele é um apêndice da tradução de Cássia de Ladrillos. Até tenho o livro aqui, talvez apareça ao contrário para vocês, né? Mas eu tenho esse texto aqui, então
o Diário de Viagem, né, o Diário de Viagem da Carolina, ele é publicado dentro dessa tradução. E é um texto, eu queria mostrar onde ele começa aqui, eu acho que não está marcado, e como as folhas estão muito velhinhas, enfim, não vou conseguir mostrar, mas é um apêndice pequenininho no final. E essa descoberta, né, vamos dizer assim, ler esse texto pela primeira vez foi muito impactante, porque foi um pouquinho antes do início de todo o movimento pandêmico. Eu cheguei aqui na última semana de fevereiro, as coisas fecharam por volta de 20 e alguma coisa de março. Eu fui à Biblioteca Nacional, peguei esse texto e fiquei muito encantada, porque era um momento quando eu chegava na Argentina e ler essa mulher, né, viajando pela América Latina, algo que até durante a minha pesquisa, né, do doutorado, né, quando eu falei de Carolina Maria de Jesus, eu falava sobre essa mulher que se fez corpo através do discurso, né, autobiográfico, muito pensando no diário, né, muito pensando no quarto de despejo, muito mais nisso, né? A minha ênfase não era necessariamente Carolina Maria de Jesus, não era o meu tema principal, ela fazia parte de um dos capítulos da minha tese, que eu chamo que é a Escrevida das Letras, né? E ela se faz esse corpo. E quando ela vem para a América Latina, foi muito bonito esse encontro, porque era um momento que eu também estava chegando. E algo me disse naquele momento para eu tirar a xerox só dessa parte, porque eu ainda não tinha o livro. E logo depois tudo fechou. Então eu acho que foi uma coisa até meio mágica, porque quando eu cheguei em casa e comecei a ler, comecei a ficar muito animada pelo teor descritivo desse momento vivido, né? E eu tive um processo de imersão na obra. Por quê? Porque a gente estava totalmente aqui na Argentina, a gente teve um isolamento muito restrito, né? A gente não podia sair. Então, o documento que eu tinha era esse. Infelizmente, eu não tinha acesso direto, né, aos arquivos aqui, porque estava tudo fechado, e tampouco ao original. E aí a gente também vê algo muito interessante. Esse texto é uma tradução. Os originais existem. Existe um processo, né, que a gente sabe que a obra de Carolina sofre um racismo muito grande. A obra dela é totalmente espalhada, ainda não existe um cuidado governamental com a figura de Carolina, né, nesse sentido, de ter uma organização, um armazenamento adequado. Então, eu trabalhei a tradução. Então, infelizmente, até agora, a gente ainda não tem uma tradução desse texto. Esse texto ainda, hoje, né, a gente sabe que, por exemplo, editoras, né, como a Companhia das Letras, agora estão num processo de exatamente, reedição da obra. E esse texto me chamou muita atenção porque era um momento em que Carolina se fazia corpo internacionalmente. E, bueno, já ia vir um espanhol aqui, né? Bueno, porque eu estava falando do texto e veio passagens em espanhol. E é muito interessante que ela vem aqui para a Argentina. Esse movimento acontece principalmente entre novembro e dezembro de 1961. E depois ela vem para a Argentina, né, de uma forma geral. Argentina, Uruguai e Chile. São os 3 países, né, que ela percorre durante essa turnê de divulgação de Quarto de Despejo. E nesse processo, ela tem encontros com muitas personalidades. Eu falo, né, que existem 2 movimentos chaves que são o dela enquanto turista e outro enquanto intelectual, né? E é muito interessante porque ela escreve sobre todo esse processo, ainda que eu tenha hoje o texto em espanhol. Eu sempre deixo isso bem claro, né? Eu ainda não tenho acesso ao material, mas existem muitas questões estéticas que demonstram que o texto é de Carolina. Por exemplo, para quem é um conhecedor de obra de Carolina, sabe que ela sempre usa questões poéticas com o céu,
com os pássaros, ela sempre usa uma linguagem muito poética quando ela se remete à natureza, e que eu falo que é um grupo que se opõe, né? Uma linguagem muito poética, bonita e ideal, né? Dentro daquele mundo da beleza estética, e depois aquela âncora na realidade que coloca o nosso pé na terra. Então, esse texto também é muito construído dentro dessa estética caroliniana. Bom, o que eu acho que é muito importante trazer dele essa viagem de Carolina permite que a gente também reinterprete, e daí que eu falo, né, que para mim, é um processo de ver a relevância histórico, criativa, epistemológica, porque quando ela vem como uma representante da literatura brasileira no exterior, vamos lembrar que ela está fazendo uma divulgação do livro dela e uma divulgação da literatura brasileira, né? Ela é recebida com muita mídia. Agora que eu tenho acesso aos arquivos, né? Eu estou com um artigo, inclusive agora no Prelo, para sair falando um pouco sobre essa recepção da mídia, sobre como, porque os jornais com fotos, existe muito material, né, que eu estou coletando para poder escrever um pouco sobre isso, e a gente vê como existe toda uma ressignificação das nossas narrativas também, porque desde a escola, e aí a gente tem que lembrar sempre, né, desse movimento para trás, a gente é ensinado que as nossas histórias de deslocamento, elas são pautadas pela ideia do processo do tráfico de pessoas escravizadas. Então, quando a gente é mais novo na escola, o que apresentavam para a gente até então, eu sei que agora a gente tem a Lei 10.639, ainda tem muito desafio para poder colocar novas narrativas, mas ver essa mulher num processo de deslocamento como representante da literatura brasileira no exterior, ressignifica muito desse espaço de pertencimento. É interessante porque quando ela entra no avião vindo aqui para a Argentina, uma pessoa fala: a gente vai ter o prazer de viajar com uma neguinha no avião. No movimento que num outro avião que ela faz, as pessoas não acham que ela é brasileira. Por quê? Porque, como fala Grada, né, enquanto o corpo branco ele pertence a todos os lugares, o corpo negro não. E a gente sabe que até hoje o nosso trânsito é marcado pela ideia do tráfico de pessoas, pelo processo de escravização, pelo processo, como a gente acabou de ver no Rio de Janeiro, que o nosso corpo é indesejado e tem que ser excluído pelo ódio que as pessoas sentem. O nosso processo de presença no exterior ainda é marcado por preconceito, por exclusão, eliminação, ocultamento, porque não querem que a gente apareça, querem que a gente morra. Não querem que a gente faça parte dos espaços. Então, quando Carolina vem para a América Latina e ela faz essa representação com todas as honras de qualquer escritor, e aí eu não estou falando, né? Eu estou falando dentro dessa ideia que a gente tem de que, bom, a gente sabe que escritores brasileiros vão para diversas partes do mundo, são bem recebidas. Hoje a gente já tem até uma mudança um pouco, né? A gente já vê, por exemplo, a expressão de Conceição Evaristo, por exemplo, na França, né? Como ela é recebida com muitas honras, mas a gente está falando de 1961. Então, ela tem um contato muito grande com a mídia, ela vai conhecer os espaços, né, que correspondem como se fossem as favelas daqui do Chile e do Uruguai. Ela tem contato, por exemplo, com o presidente do Uruguai, e ela viaja dentro do avião e conversa com ele sobre várias questões. Então, eu acho que é muito importante para a gente ressignificar, não só, né, ver Carolina Maria de Jesus como uma turista, porque esse corpo negro ele também pode estar nos espaços explorando, então ela fala da comida, ela fala das pessoas,
ela é como a Vera, com a Vera de Jesus fala constantemente, ela era muito apaixonada pela Argentina. E toda hora ela fala, mi Buenos Aires querido, a comida aqui é reconfortante. Ela tem um amor muito grande, principalmente aqui na Argentina, né? E no Uruguai ela vai por pouco tempo, mas é interessante porque lá ela tem contato com a comunidade negra do Uruguai, né? E no Chile ela vai fazer uma palestra, né? Ela vai primeiro para Santiago e nessa ida a Santiago para fazer, né? Para fazer a divulgação do livro, ela é convidada para se apresentar na Escola de Verano da Universidade de Concepción, e aí ela vai fazer uma palestra lá dentro da Universidade de Concepción. Então eu acho que esse texto mostra para a gente outras possibilidades de Carolina, né? Como todo mundo, né? É uma autora que sempre tem novas surpresas para a gente. Eu acho que é mágico o que Carolina Maria de Jesus faz até hoje, mas eu acho que é muito importante porque ela não só tem o texto, né, que vai descrever essa viagem, mas muito mais do que isso, é uma mulher preta que se faz corpo em viagem. Então eu brinco que é um deslocamento, né? E aí eu trago a ideia do deslocamentos, né? Que eu brinco porque dentro do espanhol o deslocamento a gente fala como desplazamento. E aí eu chamo de desplazamentos, que eu traduzi para o português como deslocamentos. Por quê? Não é só todo o movimento, né, da mulher negra, como fala Angela Davis, né, mexe com a base da sociedade porque ela faz parte majoritariamente dessa base. Então, quando Carolina se movimenta, principalmente aqui para o exterior, ela mostra uma possibilidade de mexer, porque as pessoas muitas vezes olham e olham outra vez e tentam entender todas as complexidades daquele corpo que se apresenta. Então, ela desloca a mente porque até para a pessoa que... E aí eu trago a professora Azoilda Trindade, porque ela fala sobre os afetos. E eu acho que é isso que a Carolina gera. Ela gera muitos afetos e afetações por onde ela passa. Então, até mesmo para quem repulsa esse corpo, ter que lidar com essa presença cria um movimento naquela mente, como não pode estar aqui, e na brecha a gente vai entrando. Por quê? Porque mesmo que tenha algumas pessoas que estejam totalmente fechadas para essa possibilidade, existem inúmeras que nem conhecem essa possibilidade. Então, a gente começa a entrar na brecha, a gente começa a mexer essa mente como num processo, né, vamos dizer assim, de terremoto, a gente entra no que se abre para poder... Desconforto, não é, Marcelo? É importante o desconforto. Exatamente. E é aí que ela desloca as mentes, porque não é só um corpo representante, e aí um corpo, eu digo com sua complexidade, é sempre importante reiterar para a gente não pensar que é só o físico, né? Essa mulher com a sua intelectualidade, porque ela fala, quando eu estou aqui, eu vejo muitas coisas que os escritores da academia veem e não falam, e assim eu vou coletando amigos e inimigos, alguma coisa assim. Ela está muito consciente do lugar que ela fala, e aí a gente tem que pensar que no processo que ela faz isso, ela começa a pensar não só o Brasil, mas também a América Latina, porque ela vê os problemas, vê o que tem em comum. Ela fala sobre analfabetismo, ela fala sobre racismo. Ela, logo que chega na Argentina, ela fala, ué, não tem negro? Onde é que estão os negros? E começa a questionar. E aí pergunta para o editor, ué, aqui não tem negro? Ou seja, a gente vê que existe uma preocupação intelectual muito grande. Então, eu acho que quando esse texto, né, essa minha pesquisa, muito mais do que trabalhar, né, o texto de Carolina, que tem em si sua relevância, né, a descrição, esse diário, eu acho que tem essa representação que leva para uma proporcionalidade, porque hoje, quando eu leio esse texto, eu falo, sim, Carolina, eu entendi qual foi a estratégia. A estratégia é chegar como ela chegou
muito segura, e ela fala logo no início: eu estou numa terra que não é a minha, eu tenho que... Ela expressa que ela tem que ter ideia do que ela está fazendo, ela faz toda uma movimentação muito consciente, e eu acho que é isso, eu acho que pessoas intelectuais como a Carolina Maria de Jesus nesse processo, Conceição Evaristo, que agora também, né, é traduzida para diversos lugares e está presente no exterior, mostra para a gente a estratégia, que a gente tem um trabalho muito grande a fazer no Brasil, como eu disse, né? A gente tem muita sombra ainda, né, atrás da gente, mas a gente também precisa ampliar essa voz para o exterior. E aí eu digo no exterior que não seja só a Europa também. Porque quando a gente dialoga com os vizinhos, né, e muitas vezes a barreira linguística, a gente sabe que existe uma barreira linguística, mas a gente amplia e vê que o nosso coletivo ele pode ser muito maior. Né? Quando eu leio, por exemplo, Victoria Santa Cruz, quando eu leio, por exemplo, outras intelectuais negras, Glória Alessandua, quando eu leio outras possibilidades de mulheres negras, que eu começo a detectar, acontece no Brasil, mas também acontece... E a gente começa a criar uma estratégia muito maior. Né? A nossa coletividade ela se amplia de uma forma, vamos dizer assim, mais global. E aí eu penso no sul global, né? Muito mais do sul global, porque eu acho que a gente não volta à ideia de que quando uma sombra se faz corpo, ela não volta a ser sombra, porque aí ela já é corpo, ela já ganhou uma materialidade que é impossível de tirar dela. Em forma. Marcele Fanon discute o ressentimento como construtor da possibilidade de emancipação. Isso, né, enxergando de uma forma positiva. E pensando nisso, dentro dessa perspectiva, você acha que existe lugar para ressentimento na literatura? Pergunta? Eu acho que existe espaço, eu acho que a literatura ela é sempre um espaço de possibilidades, né? Uma possibilidade de discutir o passado, o presente e o futuro. E eu acho que lidar com esse ressentimento, por mais que às vezes seja aquela ideia, né? Às vezes trabalhar esteticamente e não teoricamente exige da gente uma capacidade criativa muito grande para a gente não transformar o remédio em veneno. Então, eu acho que existe sim, porque eu acho que a literatura ela é um espaço que precisa ser amplo nesse sentido. Eu acho que é muito difícil a gente falar o que não pode ter. Claro, a gente também tem que ter cuidado, né? Porque hoje em dia as pessoas também ressignificam isso de uma forma muito equivocada. Mas eu acho que com responsabilidade e respeito às pluralidades, eu acho que sim, é um âmbito de possibilidades. E para a gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que você desse um conselho, uma dica para quem pretende desenvolver pesquisas na área de literatura feminina, de autoria feminina negra, né? E entre outras áreas que estão relacionadas. Assim, que conselho você daria para um pesquisador iniciante, por exemplo? Bom, a outra pergunta difícil. Foi para terminar com perguntas difíceis. Deixa a gente no final, foi. Eu acho que a primeira coisa é assim, a primeira coisa que a gente tem que ter muito cuidado é assumir quem a gente é, em todas as nossas complexidades. Como eu falei, se eu não me assumisse tal como eu sou, vindo de uma escola de bairro, chegando numa universidade federal, não sabendo o que é um projeto e perguntando, né? Porque eu acho que esse movimento fez toda a diferença, porque eu poderia simplesmente pegar e entender, isso não é para mim.
né? Eu nem sei o que é um projeto. O que é um projeto? Não sei. Então, não é um mundo para mim, não. A gente tem que pensar que os espaços são nossos por direitos. Provavelmente não, vou falar com certeza, a maioria das mãos que ergueram as universidades onde a gente pisa são mãos negras. Então, são espaços nossos construídos por direito e por uma história, né? A gente vem de um país que sofreu um processo de colonização e genocídio, dentro de muita dor, né? A gente vem de um processo de exclusão muito forte e a gente tem por direito o espaço, né? O espaço. Os espaços, eles também são nossos por direito. Então, eu acho que a primeira coisa é assumir quem a gente é e de onde a gente vem. Reconhecer que a gente, como falam as nossas ancestrais, a gente é um projeto coletivo. Hoje eu estou aqui porque muitas pessoas que vieram antes de mim abriram mão de muita coisa. E às vezes até da própria existência. Então, eu acho que reconhecer o que está para trás, assumir quem a gente é e não ter vergonha de onde a gente vem. Porque eu acho que cada vez que a gente também expressa essa narrativa, a gente demonstra para muitas outras pessoas que é possível, que a gente está ali trabalhando, abrindo uma fresta para poder passar. Porque o mundo, ele vive fechando essa porta para a gente. Então, a gente tem que, de alguma forma, insistir. Então, eu acho que assumir quem a gente é em nossas complexidades, porque a gente sabe que a gente, como indivíduo, a gente é um sujeito complexo, e não esquecer que isso não é um processo individual, mas principalmente coletivo. Então, eu acho que para a gente poder estar e a gente se organiza coletivamente para a gente poder sobreviver. E aí eu penso em Beatriz Nascimento, com a ideia de se aquilombar. Eu acho que é muito importante o compartilhar e o partilhar das ideias, não só dentro do âmbito acadêmico, que ele às vezes pode ser muito duro com a gente. E aí eu digo principalmente para as pesquisadoras negras. A gente, como eu já mencionei um pouquinho antes na entrevista, como fala Bell Hooks, né? A gente vai para o mundo intelectual com muitas barreiras e muitas vozes internas que pensam: eu estou aqui, mas a louça está na pia. Eu estou aqui, mas espera aí, eu não liguei, né, para minha família, não liguei para minha mãe agora. A gente não se dá a oportunidade da solidão intelectual e também a gente tem que entender que não necessariamente a intelectualidade se faz só na solidão. Muito pelo contrário. Eu acho que a intelectualidade ela se faz numa coletividade. E quando a gente pensa nos aquilombamentos, eu acho que é muito importante a gente criar o nosso próprio quilombo dentro e fora da universidade. O que é isso? Antes de estar aqui, dando essa entrevista, como em vários outros momentos da minha vida, eu fico me sentindo incapaz. Eu acho, nossa, eu vou falar alguma besteira, eu vou fazer alguma coisa indevida. Mas aí eu tenho um grupo de outras mulheres pretas que falam: vai lá e arrasa, vai lá, vai dar certo. Então eu acho que essa rede de apoio, e que aí eu falo, né, é muito importante a gente pensar, como Vilma Piedade fala, né, da dororidade. A gente sabe as dores que envolvem o nosso estar aqui. Para falar com propriedade e assumir: eu sou intelectual. Dói muito. E para essa dor não fazer com que a gente sucumba a ela, é importante se aquilombar. Então, eu acho que a gente precisa se assumir, a gente precisa se reconhecer enquanto projeto coletivo, a gente precisa se aquilombar. E, acima de tudo, a gente precisa colocar a nossa voz no mundo. Eu acho que é muito importante, como fala... Eu sou uma apaixonada por Conceição Evaristo, né? Já sei aqui que Ellen estuda Conceição, então eu acho que é muito importante. A Conceição
é uma intelectual para a gente, assim, de referência hoje no Brasil, né? Então, quando ela fala que publicar é um ato político, eu estou totalmente de acordo. E eu digo, não é só publicar academicamente, porque muitas vezes a gente se restringe, né, ao mundo, vamos dizer, que a gente às vezes, né, quer se inserir ou que está participando, porque é aquele momento que a gente vive. Mas principalmente que a gente coloque as nossas vozes em outros espaços, porque não necessariamente, e aí eu volto na Bell Hooks, esses espaços vão te reconhecer pelo melhor trabalho que a gente puder fazer. A gente precisa assumir esse lugar, né, vamos dizer, de enunciação em todas as suas complexidades e poder falar também para os nossos, e que pode ser numa rede social, porque é onde a gente talvez vá alcançar, num espaço do nosso bairro, onde as pessoas se reúnem para um churrasco, e que quando surgir aquele assunto mais difícil, você coloque, talvez, né, o seu ponto de vista. Ou então não, ou então quando alguém vier conversar, né, da própria família, tentar dar um ponto de vista. Então, eu acho que é muito importante que a gente fale, porque quando a gente fala, a gente cria um espaço narrativo na qual a gente também pode incluir o outro nessa possibilidade. Como eu falei, a literatura, as narrativas, elas incluem, criam espaços de possibilidade. Por isso que elas têm que ser plurais. Até para a gente chegar e falar assim, não é isso que eu me identifico. Então, quando a gente publica, quando a gente fala, quando a gente está aqui trocando uma ideia, a gente está abrindo possibilidades para que outras pessoas vejam, porque muita gente está agora, né, fazendo um TCC, muita gente também não está, né? Eu sempre sou muito cuidadosa para falar isso, muita gente também não está. Mas quem está agora tentando uma vida intelectual e está construindo seu TCC, sua dissertação, sua tese, tentando fazer um artigo, tentando fazer um projeto de iniciação científica, vai entender que não é só ela, que não sabe como é que vai fazer aquilo. Então, peça ajuda, se aquilombe, entenda que não é um problema individual. A gente foi banido, e então a gente tem que saber transitar, e esse trânsito se faz através da troca. Então, eu acho que existe também, dentro desse lugar que eu ocupo hoje, né, como uma doutora, formada, né, numa universidade pública brasileira, mostrar que as dificuldades, elas não são individuais, elas são impostas por uma estrutura. Então, não abandonem, não deixem de falar porque alguém não validou, porque as nossas vozes, elas são muito importantes na troca. E se a gente se calar, a gente não está dando oportunidade nem para que alguém ajude, porque muitas vezes quando você fala, poxa, alguém fala, né, eu estou travada no meu TCC, eu acho que isso não é para mim, eu trabalho de manhã, de tarde, eu chego em casa cansado. Então, você vê que muitas outras pessoas passam por aquilo, porque as representações colocadas historicamente para a gente é o que? A pessoa que vai na faculdade, chega em casa, senta na sua mesinha, no ar-condicionado, e pode tomar seu chá tranquilamente. Então, eu acho que isso é muito importante, que a gente se assuma, que a gente se aquilombe e que a gente divulgue, que a gente fale, que a gente grite. Porque, como fala, mais uma vez, Conceição, a gente combinamos de não morrer. E como Carolina mostra, a gente pode, quando a gente tem um desejo e a gente quer se fazer corpo, como ela repetiu muitas vezes, né? Que era escritora e ela se fez escritora. E hoje ela ainda mexe, né, com tantos pesquisadores, com tantos admiradores, leitores. Então, ela se tornou dentro muito de um projeto coletivo, sempre tendo isso em mente, que meritocracia, a gente não pode cair também nessa ilusão. Então, é muito importante levar isso em conta. Marcele, muito obrigada mais uma vez. E entrando nesse grupo de aquilombamento, aí você veio e arrasou, viu? Pode falar. Obrigada.
Obrigada, Ellen. Eu fico muito feliz. Pode falar para os colegas. Maravilha! E eu acho que essa troca aqui, eu fico muito feliz também de ver uma doutoranda aqui presente como entrevistadora, de poder fazer essa troca com você e ver as possibilidades, né? Como a gente está crescendo, como a nossa potência está vindo para o mundo. E a gente tem aí muito trabalho para fazer, mas tem que comemorar muito essa conquista de poder estar aqui nesse espaço falando sobre o nosso trabalho, resistindo. Fala potente, né? Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Obrigada. Eu só tenho que agradecer. Obrigada a todo mundo também que está assistindo. Não desistam. A gente combinamos de não morrer. O pacto está feito. O pacto está feito. E, pessoal, ficamos por aqui, né? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!